Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral, que é uma rádio amiga, que é uma rádio que nos acolhe, que nos abraça. Gente, eu falei amiga? Pois é, hoje celebramos o Dia do Amigo. E chegar aqui na rádio é uma alegria imensa, porque realmente nos acolhe. Todos da rádio, toda a equipe, a sintonia de amor. E você que é nosso amigo ouvinte, que nos dá a alegria da sua audiência, muito obrigada por hoje e por todos os domingos estar com a gente, com essa amizade, com esta fidelidade. Por ser hoje o Dia do Amigo, vamos falar sobre amizade. O tema de hoje é benefícios da amizade para a saúde emocional. E o convidado é um psicólogo clínico, especialista no assunto amizade, um verdadeiro amigo e um verdadeiro profissional e pessoa humana. Ele que é da paróquia Santo Antônio da Pavuna, é o Dr. Luiz Paulo, psicólogo clínico, tem consultório online, mas tem consultório presencial no Largo do Machado, onde eu tenho a grata alegria de trabalhar junto com ele no mesma clínica. Ele tem consultório também na Tijuca, faz parte do time aqui do nosso programa e também faz parte do grupo plural de psicólogos da nossa arquidiocese. Boa tarde, doutor Luiz Paulo. Uma alegria tê-lo novamente aqui no programa. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, amigos da Rádio Catedral. É sempre um prazer enorme, uma honra poder estar participando do Viver Bem. Que ótimo. E qual o seu CRP? Fala um pouquinho dos seus projetos, da sua atuação. Gente, ele é tanta coisa, que o currículo é tão grande, que eu deixo para ele falar rapidamente. Além de estar atuando na clínica, no Largo do Machado, atuando na Tijuca também, e também faço atendimentos online. E hoje a gente atua com alguns projetos que são importantes, como, por exemplo, um projeto de orientação vocacional para alunos da rede municipal, do 9º ano do Fundamental, que é um projeto que vai trabalhar a vocação e a futura profissão desses jovens, para que eles possam ter uma orientação vocacional inicial para decidir, né, quais são os rumos que eles querem para a sua vida no futuro. E esse projeto, doutor Luiz, qualquer escola particular, pública, que gostaria de entender ou até solicitar suas palestras, ele pode ser levado, né? O doutor Luiz leva esse projeto, que acredito, por ser um projeto, tem início, meio e fim, não é apenas uma palestra. Não, né? Esse projeto, inclusive, ele tem uma duração aproximada de 4 meses, com encontros semanais, e nós estamos, nesse primeiro momento, terminamos o primeiro projeto piloto, fizemos na área da Sexta CRE, nas imediações da Pavuna, e a gente pode sim falar sobre esse projeto para outras instituições. No primeiro momento a gente está trabalhando focado na rede municipal, mas a ideia é ampliar e até mesmo no futuro próximo levar para o ensino médio. Excelente, gente, fiquem ligadinhos aí que ao final do programa o Dr. Luiz Paulo vai dar os contatos, e eu sei que ele é palestrante também, já acompanho o brilhante trabalho, a atuação deste profissional, desta pessoa, e recomendo, porque, gente, se você trabalha em escola, se você também tem uma instituição que quer ouvir falar sobre vocação, anote aí, pega o caderninho, pega uma caneta, que ao final do programa Viver Bem, Dr. Luiz Paulo irá dar os contatos. Voltando aqui
ao programa e ao tema. O tema de hoje é benefícios da amizade para a saúde emocional. Se você, amado ouvinte, querido amigo, neste dia do amigo, você tem algo a nos perguntar, dúvidas a tirar com o Dr. Luiz ou comigo, é só escrever pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br ou também pelo nosso Instagram, pelo direct, né? Mas o nosso Instagram é o PGM Viver Bem. Quero lembrar que daqui a 9 dias você é nosso convidado a participar da reunião dos psicólogos daqui da nossa arquidiocese, que será na terça-feira, 29 de julho, às 15 horas. Somos acompanhados pelo bispo Dom Antônio Augusto, que está presente em todas as reuniões. E vem aí, em agosto, o nosso retiro espiritual. Estão me perguntando se há algum valor para participar da reunião. Não, gente, é gratuito, é só chegar e receber a nossa linda e agradável acolhida. Doutor Luiz Paulo, primeira pergunta, por que dia 20 de julho é considerado o dia do amigo? É muito interessante essa história, né? Porque o dia 1º de julho não é um dia comum. Ele é o dia que, lá em 1969, o primeiro homem chegou à Lua. Que interessante. E essa data, ela passou a ser uma data marcante, e por iniciativa de um psicólogo argentino, o Henrique Ernesto Febraro, ele sugeriu que essa data fosse marcada como uma data de confraternização dos povos. Então, segundo o jornal La Nación, de Buenos Aires, desde 1979, essa data passou a ser considerada como a data de se festejar a amizade, de se celebrar a companhia dos amigos. E o Brasil passou também a adotar essa comemoração, e então dia 20 de julho é considerado por todos nós o dia do amigo, o dia da amizade. Que lindo isso! Olha, confesso, doutor Luiz, que eu não sabia que tinha a ver com a chegada do homem à Lua e essa simbologia. E aí eu diria, só ratificando, que então é o símbolo da união, da esperança. É algo assim, porque é uma conquista, né? De uma conquista. E gostei dessa palavra conquista, superação. Sim. Superação de algo. O homem chegou à Lua. Olha que bonito, superação de desafios, conquista, vitória. Aprendi hoje que o dia do amigo tem a ver com a chegada do homem à Lua. E como definir, doutor Luiz, a amizade? Olha, nós temos um grande filósofo grego, Aristóteles, que ele fez uma definição, uma identificação de 3 níveis, 3 categorias de amizade. Ele considera que você pode ter uma amizade por utilidade. O que é isso? É uma amizade onde você tem um propósito comum com uma outra pessoa, seja, por exemplo, por uma ação social, seja a nível do trabalho, onde vocês têm um projeto em comum, seja por algo que, por exemplo, eu tenho amigos que a gente se reúne na igreja para tocar na missa. Então, nos tornamos amigos por esta finalidade. Existe uma segunda categoria, que é a categoria da amizade pelo prazer. Então, são aqueles amigos que a gente se reúne naqueles momentos festivos, ou para momentos de distração. Eu tenho os colegas que a gente se reúne semanalmente para jogar bola, ou a gente se reúne para ir para balada. A característica dessas 2 amizades, desses 2 níveis de amizade, é que elas estão ligadas a um propósito pontual. Então, é um nível de amizade que pode ser desfeito a partir do momento em que muda-se o propósito. Então, eu me mudo, saio do bairro onde eu moro, deixo de frequentar aquela comunidade e, eventualmente, eu posso não encontrar mais
os amigos com quem eu me encontro na missa, ou numa outra atividade, ou eu mudo de trabalho, e aí me afasto desses amigos. Ou então, eu não quero mais jogar futebol, não quero mais fazer algum tipo de atividade onde eu vou encontrar esse grupo. Então, essas amizades, elas podem sofrer com uma mudança de propósito ou uma mudança de atitude. E existe aquilo que Aristóteles considerou como a amizade perfeita. O que é amizade perfeita? É um nível mais elevado. É onde a gente constrói uma relação que ela está baseada em alguns pilares. Esses pilares são, primeiro, o respeito, porque você não tem como construir nenhum tipo de relacionamento se não houver o respeito. A admiração mútua, aquilo que faz com que a gente se reúna com o outro pelo prazer de estar junto e por aquilo que eu vejo no outro como uma qualidade que me completa. E o desejo da gente estar juntos mesmo. Aquela companhia que me traz bem-estar, que me traz satisfação. E é interessante porque uma amizade que pode começar pela utilidade ou pode começar pelo prazer, ela pode evoluir para uma amizade perfeita. Tem um exemplo muito gratificante de falar sobre isso, porque eu gosto muito de música. E há um exemplo de amizade que eu acho que a gente tem muita proximidade com ela e que serve muito para exemplificar o que a gente está dizendo. Toquinho e Vinícius se conheceram, o Toquinho, um excelente violonista, Vinícius, um poço de inspiração poética, e quando um conheceu o trabalho do outro, se criou uma admiração por eles, trabalharem juntos e tudo mais. E aí eles começaram a desenvolver a criação musical. Então, no primeiro momento, a relação deles era uma relação de utilidade. Um entrava com a música, o outro entrava com a poesia, e a coisa ia se construindo. Só que essa amizade evoluiu de uma tal maneira, e olha que interessante, o Vinícius ele era muito mais velho que o Toquinho. O Toquinho começou na música adolescente, 18, 19 anos, e o Vinícius já tinha seus 30 e poucos anos. E eles tiveram mais de 30 anos de amizade. E Toquinho estava presente no momento em que Vinícius morre. Estava com ele e com alguns amigos, fazendo o que eles sempre gostavam de fazer, fazendo música, papeando, jogando conversa fora. Então, foi uma amizade que se construiu ao longo do tempo e que começou por uma utilidade. Que interessante, até poético, Sim, né? A história deles é linda. E o Viver Bem a gente nos inspira e a gente aprende também. E esse programa é tão bom, tão amigo, que passa tão rápido. Gente, tudo que é bom passa rápido, a vida passa rápido. Então vamos buscar o sentido da nossa vida. Né? Nós temos a vida, nós temos a saúde e temos essa oportunidade que Deus nos concede de viver a vida bem. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, eu que estou aqui com um convidado que é especialista no assunto, ele que é psicólogo clínico, que é o Dr. Luiz Paulo, da paróquia Santo Antônio da Pavuna. Gente, um abraço a todos os paroquianos da Santo Antônio, ao pároco também. Ele que tem consultório no Largo do Machado e na Tijuca, e o currículo é muito grande. É o Dr. Luiz Paulo que está abordando com brilhantismo e leveza o tema benefícios da amizade para a saúde emocional. Se você tem alguma dúvida, se você tem sugestões de temas para o nosso programa de psicologia e espiritualidade, entre em contato com a gente. O meu convite é através do nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. E não esqueça de dar a sua seguidor, que se diz, então like, que seja, no nosso Instagram, PGM Viver Bem. Alguns perdem uma parte do programa.
Eu quero lembrar que nós, do programa Viver Bem, o nosso programa fica no canal do YouTube da nossa querida Rádio Catedral. É só digitar lá, programa Viver Bem, e vai ter um elenco dos nossos programas. Gente, estamos falando sobre amizade porque hoje é dia do amigo. Foi pedido de várias pessoas, vários ouvintes. E que bom ter você como nosso amigo ouvinte. É muito importante essa sua amizade. Amizade é amor. Amizade é como se fosse um abraço, um colo, não é mesmo? Então, como definir amizade? O doutor Luiz Paulo já bem colocou. Como a amizade é um dos pilares da vida. O que seria da nossa sociedade? Eu falo mais além. O que seria da nossa humanidade se não fosse a amizade? Nós somos amigos, somos irmãos. Né? A próxima pergunta é: qual é, afinal, o significado da palavra amigo na Bíblia? Olha, a palavra amigo, ela vem de uma raiz latina, amicus, que é a mesma raiz que origina a palavra amor. Então, quando o Mário Quintana diz que a amizade é um amor que nunca morre, sim, ele está muito próximo dessa origem da palavra amigo, que deriva, como eu falei, da mesma raiz de onde vem a palavra amor. E é interessante que a Bíblia ela traz algumas citações sobre amizade. Então, por exemplo, se a gente olhar em João 15, versículo 15, ele tem uma citação onde Jesus diz para os seus discípulos: já não os chamo mais meus servos, mas eu os chamo meus amigos, porque eu fiz vocês conhecerem aquilo que o Pai me revelou. O que Jesus está dizendo ali é que a amizade, além dela ser construída nessa convivência, nessa troca, ela também tem uma relação de confiança. O amigo sabe dos meus projetos. É para os amigos que eu me revelo. Então, para aquelas pessoas que ele considerou amigos, os seus discípulos, para esses ele se revelou. Então, a amizade, ela significa também esse desnudamento. E é interessante que os mesmos pilares onde se constrói o amor, principalmente o amor conjugal, são os mesmos pilares onde você vai construir a sua força da amizade. Partindo de onde? Como eu falei, partindo do respeito, da admiração, da atração mútua. Então, a amizade e amor caminham juntos. Não tem como você separar essas duas coisas. Da mesma forma que nós temos o amor filial, o amor fraternal, nós temos a amizade como uma demonstração máxima desse amor. E lá na Bíblia a gente também vê Jesus dizendo: amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quem tem um amigo encontrou um tesouro. Sim, isso está lá em Provérbios, inclusive, dizendo isso, né? Em todo tempo amo o amigo, na angústia se faz o irmão. E ele diz: amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Está em Eclesiástico. Perfeito. Tem um ouvinte, Sebastião Sena, ouvinte assíduo da Rádio Catedral, quero agradecer a participação, e ele pergunta: Doutor Luiz, poderia destacar a melhor característica de uma pessoa que tem muitos amigos? Autenticidade talvez seja uma palavra que define bem, porque para você ter uma relação de amizade, você precisa, antes de tudo, ser autêntico. Significa os valores que vão estar embasando essa relação de amizade. Como eu falei, a amizade ela se constrói com respeito, com admiração, com atração mútua. Esses são os pilares. E ela é direcionada, ela é construída, ela é mantida através dos valores que você preconiza para essa amizade. Então você precisa ser leal, a lealdade é importante, a honestidade é importante, a fidelidade é importante.
E autenticidade, porque é o espaço, doutora Sônia, onde eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso estar revestido das diversas máscaras que nós usamos normalmente nos nossos relacionamentos sociais. Então, o amigo é aquele para quem eu desnudo a minha alma, sim, e posso me mostrar por inteiro. Eu gosto muito, claro, ratifico tudo e eu ressalto, né, a fidelidade, a lealdade, porque fidelidade é lealdade, é confiança, é firmeza, é essa relação com Deus. Como ter amizade se eu não sou fiel? Então, a fidelidade, ela sustenta, claro, a autenticidade, mas a fidelidade sustenta, de fato, uma amizade. É aquela, assim, quando eu disse sim há 38 anos atrás ao meu esposo, né, ser fiel na alegria ou na tristeza, primeira coisa é a amizade. Está em Coríntios. Amizade é amor. Então, é ser fiel na alegria ou na tristeza, em tudo, gente. Então, a fidelidade, eu diria, é o sustentáculo para uma verdadeira amizade. É uma característica que, para mim, tem um valor muito grande. A gente reconhece. E no mundo hoje de milhões de amigos, né, o mundo virtual, a gente é preciso passar numa peneira chamada bondade para saber de fato, né, esses verdadeiros amigos. É claro que todos nós estamos abertos às relações também que consequentemente se tornam até amigos a partir do virtual, né? A distância geográfica não existe e a gente acaba tendo amizade. Mas precisamos também ter a consciência de uma construção verdadeira de amizade, né? Tem uma música que diz, inclusive, está muito popular, e a letra diz que a amizade nem a força do tempo irá destruir. Uma das características principais da verdadeira amizade é exatamente isso. Ela resiste ao tempo e à distância. Então, o amigo é aquela pessoa que você fica um bom tempo sem encontrar, um bom tempo sem falar, e no momento que você encontra, parece que interrompemos a nossa conversa ontem. A gente retoma de onde parou, como se o tempo e a distância não tivessem existido. Então, essas são as amizades que você construiu dentro daqueles pilares que a gente já falou aqui, e que com isso elas vão resistir sim ao tempo e à distância. Perfeito. Como relacionar, doutor Luiz Paulo, a amizade e longevidade? Isso me lembra uma das nossas reuniões do grupo plural de psicólogos. Nós tivemos a presença de uma médica muito brilhante, chamada Mariana Caravelos, e ela falou sobre relacionamentos. A doutora conhece, né, essa brilhante doutora. Então ela falou uma coisa muito importante quando ela falou de relacionamentos e citou, inclusive, aquele livro, o Ikigai, que fala sobre o propósito de vida. E como nós estamos falando dos benefícios da amizade para a nossa vida emocional, a amizade, ela faz com que você alcance propósitos para a sua vida. No momento em que você estabelece relações de amizade genuínas, é como se você estivesse fortalecendo seus vínculos com seus propósitos. E ficou comprovado, e isso foi um destaque que a doutora Mariana colocou na palestra dela, que aquelas pessoas que têm qualidade de vida são as pessoas que mantêm laços genuínos de amizade. Isso interfere diretamente, contribui diretamente para a qualidade de vida. Então, a amizade, ela é um dos fatores que vão estar diretamente relacionados à longevidade e à qualidade de vida. Porque não basta viver muito. O importante, como diz o programa, é viver bem. Então, não basta viver muito. E a amizade faz com que a gente possa ter uma longevidade com qualidade. Nossa, perfeito. Já quero ouvir mais essa doutora Mariana Caravelos. Muito interessante.
E doutor Luiz, a sua abordagem, né, a logoterapia, como a logoterapia vê as relações de amizade? É interessante porque quando a gente fala do Ikigai e fala de propósito de vida, o Viktor Frankl ele enfatiza o quanto a amizade ela é uma poderosa ferramenta na busca de sentido. Porque a partir do momento que você tem uma amizade genuína, verdadeira, você passa a fortalecer os seus propósitos de vida. Então, no momento em que eu, por exemplo, encontro uma pessoa por quem eu tenho uma admiração, ou que temos alguma atividade em comum, algum interesse em comum, a partir do momento em que eu começo a construir uma relação de amizade com essa pessoa, eu passo a ter propósitos de vida. E podemos, a partir daí, construir novos vínculos, aprofundar aquilo que nos é comum e, com isso, construir uma amizade que vai, como a música já disse, né, sobreviver ao tempo e à distância. Então, a logoterapia, ela vê a amizade como sendo o espaço onde a gente vai enfrentar desafios, onde a gente vai ter um espaço de reflexão e de construção da nossa personalidade. Nossa, profundo, bonito isso, né? Sou fã do Dr. Viktor Frankl. Aliás, eu queria trazer também um exemplo de construção de amizade, que eu acho que a doutora Sônia vai gostar bastante. Nós temos um escritor extremamente inspirado chamado Antoine Saint-Exupéry. Eu amo. E o Antoine, ele, naquele livro Pequeno Príncipe, ele traz um diálogo muito rico entre o Pequeno Príncipe e a raposa. E é quando a raposa encontra o Pequeno Príncipe, ele está triste, e ele pede a ela que brinque com ele. E ela diz assim, não, eu não posso brincar com você, porque você não me cativou. E ela faz com ele todo aquele exercício de cativar. Explica para ele, olha, cativar é isso, é construir vínculos. Cativar é a gente construir uma relação mais próxima, onde, através do processo de você me cativar, eu serei única para você e você será único para mim. Então, os amigos são aquelas pessoas que são únicas na nossa vida. E esse processo de construção da amizade é esse processo de amadurecimento pessoal e interpessoal. Nossa, eu amo e recomendo, super recomendo. As pessoas pensam que o livro Pequeno Príncipe é para crianças. É um conto de crianças, né? Todo mundo pensa isso. Na verdade, é para o ser humano em toda e qualquer idade. Sou fã do Dr. Luiz Paulo, me conhece um pouco mais de perto e sabe. Eu sou fã e vivo, além do Evangelho, né, que a gente tem que se inspirar, mas as palavras do Pequeno Príncipe. E tem o livro mais recente, que é o Pequeno Príncipe Adulto. Olha, né? Interessante. Tem lá na clínica, vou lhe apresentar. Tem a outra pergunta do ouvinte, novamente, ouvinte Sebastião Sena, ele que é da paróquia Cristo Redentor, ele pergunta qual é a importância da amizade na fase da adolescência. Olha que bacana essa pergunta, viu? Porque a adolescência é a fase onde a gente está se construindo enquanto pessoa. É o momento que a gente sai um pouquinho daquela tutela dos pais, né? Que são os pais que nos mostram o mundo, nos apresentam ao mundo, nos trazem ao mundo e nos apresentam ao mundo. E na adolescência a gente começa a construir um pouco desse distanciamento saudável e necessário para que a gente possa encontrar nossa autonomia e, obviamente, também exercitar os valores que foram incutidos ao longo da nossa vida em família. Então, a amizade, ela vai ser para nós, muitas vezes, um referencial até para nossas decisões futuras. Sim. É através da identificação com os amigos, dessa convivência com os amigos, que a gente vai tomar decisões importantes que muitas vezes vão definir o que seremos dali para frente. Para o bem e para o mal, né? Infelizmente, também, às vezes, tomamos decisões equivocadas. Mas a adolescência, ela traz a construção de um nível de amizade que, às vezes, até pode ter vindo lá da infância, mas é ali que ela começa a tomar corpo, é ali que ela começa
a se solidificar de uma maneira mais madura. Então, muitas das amizades construídas na adolescência, que permanecem por resto da vida, se tornam amizades verdadeiras, profundas, que vão nos acompanhar e nos ajudar na nossa formação. Nossa, excelente. A amizade contribui para a formação de valores? Como? É interessante porque a logoterapia ela preconiza os valores como essenciais para a nossa busca de sentido. E a amizade ela tem essa possibilidade de exercitarmos os nossos valores. Quais valores seriam esses? Principalmente o valor de experiência, o valor de vivência, onde é através da amizade que nós vamos experimentar, inclusive, desilusões. Do mesmo jeito que a gente vivencia desilusões amorosas na nossa vida, e como amizade também é uma forma de amor, também vamos experimentar desilusões, e vai ser justamente a forma como vamos enfrentar esses momentos de dificuldade, essas angústias, esses sofrimentos, que podem definir de uma maneira muito drástica qual o rumo que essa amizade vai tomar. Algumas vezes de uma forma até apressada, impensada, a gente rompe com a amizade e depois, com um pouco de reflexão, com um pouco de bom senso, a gente percebe que aquela atitude não foi a atitude mais adequada. Então, sempre há tempo de você retomar uma amizade, sim, sempre há tempo de você resgatar aquele amor que nunca morre, como diz o Mário Quintana, sempre há tempo de você retomar aquele laço de amizade. Porque se ele é laço, ele pode se desfazer, mas ele pode ser refeito. Ainda o próprio Mário Quintana citando isso, os laços de amizade. Se você transforma esse laço em nó, que prende, ele deixa de ser laço, deixa de ser amizade. Então a amizade ela tem que ter também essa fluidez, de poder ir, de poder vir, né, de poder se distanciar e se aproximar de novo. Até porque errar, né, é humano, gente. E agora, precisa ter maturidade, e a maturidade a gente vai ganhando à medida que convive, à medida que vive de fato, que absorve, que se cobra ser uma pessoa melhor todos os dias. E aí sim, pode retomar com consciência, né, afinar essa consciência e voltar atrás, reconhecer, isso é tão bonito. Então, reconhecermos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, nos humaniza e humaniza os nossos relacionamentos. E dentro dessa ótica, Sônia, entra o segundo valor que o Vitor Franco também cita, que é o valor de atitude. Porque se eu tomo a decisão de retomar aquela amizade, de me penitenciar, de pedir o perdão pelo meu erro, eu posso retomar essa amizade de uma maneira mais profunda e até fortalecida. Sim. Perdão é um tema que tem sido pedido aos nossos ouvintes. Vamos falar também sobre ele, porque perdoar, né, é decisão. Mas agora, nesse programa sobre amizade, faremos 1 minutinho de intervalo e, gente, anotem aí. Quando voltarmos, será o último bloco. Não percam, voltaremos já já. Voltando aqui ao programa Viver Bem, neste programa repleto de amizade, neste programa da família Catedral, da nossa querida e amiga Rádio Catedral FM 106.7. Hoje, Dia do Amigo, estamos abordando o tema benefícios da amizade para a saúde emocional. E quem está abordando com leveza, propriedade científica e brilhantismo é o Dr. Luiz Paulo, da paróquia Santo Antônio da Pavuna. Ele é psicólogo clínico, é professor, é palestrante e atua nas escolas com jovens que estão naquele momento de encontrar a vocação. Então,
ele tem uma roda de conversa, ao final do programa ele vai falar um pouquinho mais, que o currículo é tanto que eu esqueço. Mas estamos no último bloco do programa Viver Bem. Quero agradecer a esta ouvinte que enviou agora, Andréia, uma pergunta. É Andréia de Vicente de Carvalho. Ela enviou a seguinte pergunta: eu tive uma melhor amiga, mas ela se afastou de mim. Até hoje eu não sei dizer o motivo. Às vezes penso que ela não era tão minha amiga de verdade. O que um psicólogo poderia me orientar? É interessante porque esse rompimento de laços, como eu falei, ele vai funcionar da mesma forma que funciona para outros relacionamentos, como relacionamentos de amor e tudo mais. E quando ocorre esse rompimento, a gente entra no luto. Vamos sofrer como a gente sofre por outras perdas ao longo da nossa vida. Uma coisa que é importante é a gente avaliar internamente quais seriam os possíveis motivos para esse afastamento, né? E, na medida do possível, buscar a retomada de contato, chamar a pessoa ou procurar essa pessoa para uma conversa e manifestar com sinceridade o desejo de retomar aquele laço de amizade, procurar entender o porquê daquele afastamento. Às vezes o afastamento não foi uma questão da amizade em si, às vezes foi uma questão pessoal, relacionada a alguma outra coisa que levou a esse distanciamento, mas pode ser sim algo relacionado com a amizade, e aí fica uma oportunidade muito grande de se fortalecer esses laços. Sim. Porque é na adversidade que você conhece um amigo, né? Já dizia o provérbio que é na dificuldade que você vê quanto o amigo está ali pronto para te fazer companhia, para te dar apoio, para te ajudar. Então eu diria para essa ouvinte que nunca é tarde para a gente retomar nossa amizade, nunca é tarde para a gente resgatar uma amizade que foi perdida, e a possibilidade desse resgate trazer um ganho maior é muito grande. E Andréia, e se é amizade, a gente nunca perde. Somos seres humanos, às vezes nos magoamos, ressentimos. A melhor via é a via do diálogo. E se você sente falta, procure. E eu vou dar uma logodica. Se ainda não é o tempo de procurar, busque ajuda de um profissional da psicologia, busque psicoterapia, até porque a psicoterapia vai ajudar a você ser mais leve. Tem situações que não cabem a cada um de nós a gestão. Com a decisão do outro, né? Aqui não está claro na sua pergunta se foi uma decisão, mas havia o diálogo, né? Essa palavra diálogo vem de Deus, buscar. E para ter coragem, digamos assim, busca a psicoterapia para se compreender, se reconhecer, validar a sua autenticidade dentro desta relação e ser mais leve. Agora, tem situações que a gente até descobre no processo psicoterápico que é preciso deixar ir. Tem situações que às vezes a gente precisa deixar ir. Nós não temos a gestão do outro, mas precisamos também nos libertar, né? Se há algo de... Alguns pacientes nos chegam, o Dr. Luiz também certamente se depara com essas situações no consultório, mas alguns pacientes nos chegam carregados, a mochila está pesada de culpa. E no processo psicoterápico, ela vai sendo diluída, ou seja, vai sendo ressignificada. Porque o psicoterapeuta, o profissional, ele não é um amigo, ele é um profissional amigo.
né? Mas não é o melhor amigo, ele vai agir profissionalmente nessa condução psicoterapêutica. Então, eu diria, uma amizade verdadeira, não existe tempo, não existe distância. É importante repensar, voltar atrás, perdoar, dialogar e reconciliar. Por que não? Exatamente. Vamos a mais uma pergunta aqui. Achei interessante. Doutor Luiz, a convivência garante uma amizade? É interessante essa pergunta, porque a convivência ela pode sim propiciar, trazer a possibilidade, mas a amizade ela vai precisar desses 3 pilares que a gente citou lá no início do programa, né? O respeito, a admiração e a atração mútua. A partir do momento em que, dentro dessa convivência, esses pilares estão presentes, e mais os valores, né, da lealdade, da honestidade, da integralidade daquela relação, aí a amizade vai surgir, a amizade vai brotar, e cabe a nós uma coisa que é muito importante. A amizade é como se fosse uma plantinha, onde a gente precisa estar cuidando, a gente precisa regar essa amizade, a gente precisa estar ali podando, a gente precisa estar cuidando dessa amizade de forma que ela possa florescer, vicejar. Então, dentro de uma relação de convivência, muitas vezes, uma relação que pode começar, como a gente já falou aqui, por um interesse comum ou por um projeto comum, ela pode sim evoluir para aquilo que o Aristóteles chamou de amizade perfeita, desde que tenhamos esses parâmetros como referência: respeito, admiração, atração mútua. Como se cultiva uma amizade no mundo em que o ser humano está cada vez mais desconfiado? A gente ainda tem um outro desafio muito grande, que as relações virtuais elas tornaram o convívio das pessoas extremamente volátil, né? As relações estão muito descartáveis, seja de que nível for. Então, não que não possa haver, como a doutora já colocou, né? Não que não possa haver genuidade e até um aprofundamento dentro de um relacionamento virtual. Pode sim, a distância e até mesmo a mediação pela tecnologia não impedem que possamos construir uma amizade genuína. Mas o que acontece é que com essa evolução da tecnologia, as relações se tornaram muito descartáveis. As pessoas não estão tendo ainda a maturidade para aprofundar os relacionamentos, de construir um relacionamento. E nós estamos também nessa época, nessa era da velocidade. Tudo é muito rápido, tudo é muito ágil. E a amizade, ela, como eu comparei com uma plantinha, ela tem o seu tempo. É como a semente. Você pode querer que a semente germine para amanhã. Não vai, ela vai germinar no tempo dela. Então a amizade ela é essa construção que exige paciência, exige perseverança e exige dedicação. Sim. E dentro dessa pergunta, se a convivência garante, a palavra é uma pergunta simples, mas tem um grande significado, né? Garantia, garantir. Eu diria que a convivência nos aproxima, sim, né? Nos aproxima, mas não garante, porque tem tudo isso que o doutor Luiz Paulo bem coloca, né? Até porque, veja, existem até palavras distintas, colega, sim, né? Exatamente. Colega, conhecidos e amigos. Então, ela não garante. E a gente vê com frequência, doutora Sônia, sim, que pessoas, às vezes, com quem você convive diariamente, por exemplo, é relação entre irmãos. Muitas vezes, essa relação fraterna não se torna uma amizade. É verdade. Se torna uma convivência. Por isso que é fundamental que haja esse investimento meu, pessoal, de querer fazer com que aquela relação se torne realmente uma amizade. Mas existem os fatores fora do meu controle
que nem sempre eu vou poder alcançar esse objetivo, porque eu também dependo do outro e da forma como essa relação está sendo construída. É perfeito. Uma pergunta da ouvinte, ela é uma ouvinte assídua, Sandra Valéria, da paróquia São Judas Tadeu de Bangu. Um abraço a todos. Ela pergunta: como reconhecer uma pessoa confiável? Opa! Isso é um desafio, né? Isso é um desafio. Mas uma das formas de você estabelecer confiança é justamente nesse convívio onde você vai exercitar aqueles atributos, aqueles valores que a gente já citou, que são lealdade, integralidade, honestidade, fidelidade. Nessa convivência, nesse dia a dia, desse relacionamento, é que a confiança vai sendo construída. E a confiança, ela é uma flor muito sensível, porque ela se constrói com o tempo, mas ela se perde num momento. Sim. Num segundo você pode ter a sua confiança abalada, destruída por algum acontecimento que possa vir a trazer esse distanciamento entre as pessoas. Então, a confiança é algo que a gente vai precisar exercitar com muito cuidado, porque a gente não pode sair confiando sem ter um conhecimento mais profundo da outra pessoa. Então, é no dia a dia que a confiança é construída, e a amizade, ela é um dos fatores que vão influenciar diretamente a relação de confiança. Existe amizade verdadeira no trabalho? É uma pergunta. Isso, muito bem. Seguindo aquela linha de raciocínio do Aristóteles, né? No meu trabalho, eu estou dividindo projetos com uma outra pessoa. Estamos trabalhando por uma mesma finalidade. E a vivência e a condução desse projeto, ele tanto pode trazer uma afinidade, como pode trazer uma rivalidade, né? A gente às vezes vê ambientes de trabalho onde, ao invés de se encontrar um ambiente colaborativo, você encontra um ambiente competitivo na acepção mais negativa da palavra. Então, o ambiente de trabalho, ele é um espaço onde você sim pode construir uma amizade, desde que a admiração pelo outro, o respeito pelo outro e esse interesse em comum possam estar sendo evoluídos, para que essa amizade, que no primeiro momento a gente pode classificar como uma amizade por utilidade, pelo projeto comum, ela vai avançar para a amizade perfeita. E aí, com certeza, ela vai extrapolar o âmbito do trabalho e vai se tornar uma relação mais pessoal, que muitas vezes você tem um amigo de trabalho que se torna seu compadre, ou que se torna alguém muito mais próximo de você do que a própria família. É verdade. Muito bom. Estamos encerrando mais um programa Viver Bem no Dia do Amigo. Quero agradecer em nome de toda a direção e equipe técnica da rádio, sua brilhante e leve participação, Dr. Luiz Paulo, e pedimos que deixe seu contato e uma mensagem aos nossos amigos da rádio. Olha, eu posso dizer que, citando o nosso grande mestre Jesus, quando ele diz para os seus discípulos, isso está lá em João 15, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Não existe amizade maior do que essa, né? A amizade que foi nos deixada pelo Jesus, aquele Jesus que veio ao mundo justamente para promover o amor, promover a boa convivência entre todos os homens. Então eu diria que, se vamos querer construir uma amizade genuína, comecemos pelo amor. E é o ponto inicial e necessário para toda e qualquer relação, principalmente as relações de amizade.
Perfeito, nossa, me preencheu, não tenho nem mais nada a dizer, mas também quero agradecer a esse espaço, a nossa amiga Rádio Catedral e todos que a compõem, também avisar aos nossos ouvintes que o Dr. Luiz Paulo e eu trabalhamos na Clínica Viktor Frankl, que é aqui pertinho. Para marcação de consultas é o 21 995066463. Mensagem que o Dr. Luiz deixou, eu quero dizer que a amizade é uma das manifestações mais nobres do coração humano. E tem sim algo, um toque de divino. Gente, vamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.